Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais intensas e, eu diria, dramáticas do Antigo Testamento. É sobre a inauguração do sacerdócio, lá em Levítico. É uma história que começa com uma glória divina espetacular, mas que de repente vira uma tragédia chocante. E no meio de tudo isso, revela uma lição fundamental sobre o que significa santidade. E no fundo, tudo gira em torno dessa pergunta aqui. Como é que um povo cheio de falhas pode chegar perto de um Deus que é absolutamente santo? O sistema sacerdotal do antigo Israel foi basicamente a resposta de Deus para esse dilema. Era para ser a ponte, sabe? O caminho pelo qual um Deus perfeito poderia, de alguma forma, habitar no meio de um povo imperfeito. Mas, como é que isso ia funcionar na prática? E aqui a gente já começa com uma grande surpresa. O homem escolhido para ser o primeiro sumo sacerdote, Arão, era exatamente a mesma pessoa que pouco tempo antes tinha liderado o povo na idolatria do bezerro de ouro. Pensa nisso. A escolha dele não foi por mérito, de jeito nenhum. Foi um ato puro de graça de Deus, já mostrando de cara que a aproximação com Deus começa com o perdão divino e não com a nossa perfeição. Então, a história começa de verdade com uma cerimônia de consagração que dura 7 dias. É um processo super meticuloso, cheio de detalhes e simbolismo. O objetivo era bem claro: separar Arão e seus filhos do que era comum, do dia a dia, para o sagrado, preparando eles para esse papel único de serem mediadores. Essa consagração era um ritual intenso, dividido em 5 passos. Primeiro, a purificação com água, que simbolizava o arrependimento. Depois, eles vestiam roupas especiais, que representavam a justiça de Deus cobrindo eles. Aí vinha a unção com um óleo sagrado, que era o ato de separá-los para o serviço divino. Em seguida, os sacrifícios de sangue, que apontavam para o perdão. E amarrando tudo isso, a obediência, que era a base de tudo, o requisito essencial para esse serviço. E tinha um detalhe fascinante nas roupas do sumo sacerdote, o Urim e o Tumim. Os nomes significam algo como luz e perfeição. Eram 2 pedras que funcionavam como um meio para discernir a vontade de Deus. Era quase como uma forma de comunicação direta para ajudar em decisões importantes para o povo. Bem incrível, né? Bom, depois desses 7 longos dias de consagração, finalmente chega o 8º dia. É o momento da grande estreia, a inauguração oficial. A expectativa devia estar lá no alto. Arão e seus filhos estavam prestes a fazer os primeiros sacrifícios em nome de toda a nação. E olha só que interessante, aqui a gente vê de novo a limitação de todo esse sistema. Antes mesmo de Arão poder oferecer um sacrifício pelo povo, ele teve que oferecer um por ele mesmo, pelos seus próprios pecados. Isso só reforça a ideia de que o sacerdote era, afinal, um mediador humano, imperfeito, que precisava do mesmo perdão que as pessoas que ele representava. E aí, vem o clímax. No exato momento em que Arão termina os sacrifícios, uma coisa espetacular acontece. Fogo desce diretamente da presença do Senhor e consome completamente a oferta no altar. Uau! Essa era a aprovação divina, sem sombra de dúvida. O sacerdócio de Arão estava validado por Deus. E a reação do povo foi uma mistura de gritos de alegria e uma reverência tão profunda que todos caíram com o rosto no chão. A glória de Deus se manifestou ali, para todo mundo ver. Mas essa euforia toda dura muito, muito pouco. A história dá uma virada brusca, sombria e trágica, logo depois desse momento de triunfo. Uma lição terrível sobre a santidade de Deus estava prestes a ser ensinada da forma mais dura possível. O que acontece é que os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, pegam seus próprios incensários e oferecem o que a Bíblia chama de fogo estranho ou fogo profano. Mas o que era isso afinal? Era fogo comum, um fogo que não foi tirado do altar que o próprio Deus tinha acendido. Foi um ato de iniciativa própria, não autorizado. Uma tentativa de se aproximar de Deus do jeito deles e não do jeito que Deus tinha estabelecido. A consequência é imediata e absolutamente terrível. O mesmo fogo divino que tinha consumido a oferta como sinal de aprovação, agora sai da presença do Senhor e consome os 2 sacerdotes. Fica muito claro que o mesmo poder que abençoa é o poder que julga. A santidade de Deus não é algo para se tratar de qualquer jeito. Moisés, então, explica o porquê de uma atitude tão severa, lembrando de um aviso que Deus já tinha dado. O princípio é este: aqueles que têm o privilégio de se aproximar de Deus precisam tratá-lo como santo. E o padrão para os líderes, para os que estavam à frente, era ainda mais alto. E no meio de tudo isso, a reação de Arão é devastadora. O texto diz: Arão, porém, ficou em silêncio.
Ele, o pai, que acabou de ver 2 filhos morrerem, foi proibido de demonstrar luto em público. Ele não podia rasgar as roupas nem nada do tipo porque o serviço a Deus tinha que vir em primeiro lugar. Imagina só a dor e o choque de perder 2 filhos e ter que ficar calado. E é a partir dessa tragédia que Deus estabelece um princípio fundamental para o sacerdócio e, na verdade, para todo o povo. Uma lição que nasceu do fogo. A primeira lição vem numa ordem bem direta. Os sacerdotes não deveriam beber vinho ou qualquer bebida forte antes de ministrar. O fato dessa ordem vir logo depois da morte de Nadab e Abiú, bom, tudo indica que o álcool pode ter afetado o julgamento deles, levando-os a desrespeitar a santidade de Deus daquela forma. E aqui está o ponto central de tudo isso. A tarefa principal do sacerdote, além dos sacrifícios, era ensinar o povo a fazer a distinção entre o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro. Era sobre reconhecer que, para Deus, nem tudo é a mesma coisa. Existem coisas que são separadas, consagradas e que precisam ser tratadas com o máximo de reverência e obediência. Foi exatamente nisso que Nadab e Abiú falharam. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Embora a gente não viva mais debaixo daquele sistema sacerdotal, a lição continua super atual. Essa história toda nos desafia a pensar em como o sagrado é reconhecido e honrado no mundo que muitas vezes trata tudo como se fosse comum, como se fosse igual. A questão que fica no ar é: onde é que essa linha entre o sagrado e o comum é traçada hoje?